Bom dia a todos. Mais uma vez é um privilégio. Mais uma vez é um privilégio estar nesse local para mostrarmos a palavra do Senhor. E o Batista, nosso irmão, ele resumiu a lição toda. Alguém sabe que o Batista orou? Não, Batista, você não. Você não. A dica que ele deu... Pô, irmão, a gente está na escola dominical. Como é que a gente pode falar amém se a gente não sabe nem a oração do irmão? É uma coisa incoerente, né? Então, sobre a obediência. A lição fala isso. Todas as lições, até agora, falando isso. Sobre a obediência. Qual foi a primeira ordem com o homem que Deus deu ao homem? Primeira ordem que Deus deu ao primeiro homem. Não comeu do fruto. E o que o homem fez? Comeu do fruto. E até hoje, as consequências para aquela atitude de Adão chegam a nós. Agora, qual foi a consequência de Abraão, quando Deus chamou ele? Ele obedeceu. Sai da tua parentela. Ele largou tudo, obedeceu. Ali já foi uma bênção que ele recebeu. E a lição... Exatamente. E a nossa lição é bem dinâmica, que ela fala a entrada na terra com Josué. Acho que foi a melhor época que existiu, vamos botar como igreja, mas não era uma igreja, para o povo de Israel. Porque foi uma geração que era o quê? Obediente a povo que entrou na terra prometida. Era um povo que? Obediente, pessoal. Os desobedientes ficaram tudo no deserto, cara. Então se nós estamos lendo essas lições desde o começo e nós não aprendemos nada com ela, nós somos muito tapados, desculpa o termo, muito masoquista. E gosta de sofrer. Porque aqui é igual a pessoa, uma mulher ou um homem ir lá fazer um bolo. Tem os ingredientes. Em vez de botar açúcar, ele sempre tem que botar açúcar ou fermento, ele vai lá, enche o bolo, a massa de sal. E lá está a receita que fala assim, você bota açúcar, fermento. E hoje a decadência da igreja é tudo que o Batista falou. Ao contrário, desobediência, rebeldia, incredulidade. Quem leu a lição, eu acho não tenho certeza, e quem vai dar a lição, geralmente, é privilegiado, porque vai ter que buscar mais passagens para trazer para a escola musical. E uma das passagens que me chamou mais atenção foi de Moisés. Quando o Senhor chamou a Moisés. Quando o Senhor deu as leis a Moisés, e ele escreveu todas as leis lá. Agora eu quero pedir aos irmãos para me lembrar qual foi o momento que Moisés interrompeu a Deus para falar que aquela colocação do Senhor estava errada. Quando Moisés estava lá escrevendo. Qual foi o momento que Moisés falou do Senhor, peraí, essa colocação do Senhor na lei não está legal. Qual foi? Não tem? Não, eu só estou dando uma... Não aconteceu, por quê? Porque Deus é soberano. As leis dele são perfeitas. O que aconteceu aqui foi quando Moisés estava no monte,
com Deus, o povo desviou-se e deram dinheiro de ouro, saco de ouro, deram festa, a Bíblia que eles comeram, beberam e levantaram para afogar. Então, E nesse momento, então, Deus mandou uma descer do povo já tinha explicado. exatamente. Eu estou dando uma conotação para ver que Moisés nunca questionou a lei de Deus, pelo contrário, ele cumpriu cabalmente a lei de Deus e deu por estatuto. E aquilo, para o povo de Israel, igual hoje nós, né? Temos as ordenanças para a igreja do Senhor. O que fazer da igreja do Senhor? E hoje parece que nós estamos ouvindo uma coisa e fazendo outra. Hoje eu vejo claramente, eu posso estar uma rebeldia, uma indiferença muito grande em torno da palavra de Deus. Nós falamos, pregamos uma coisa e na teoria nós não cumprimos isso. Pelo contrário. Principalmente quando aquela palavra do Senhor vai ao contrário do nosso. Por exemplo, não precisa responder, não. Não precisa responder. Isso não está dentro da lição. Por exemplo, o véu é bíblico? Não precisa responder. O véu é bíblico? Ponto. Porque hoje, tantos lugares que usavam véu, hoje questiona o véu. E atenuante. Isso é para todas as igrejas. Paulo fala lá em Coríntios. Hoje parece que é uma afronta às irmãs usar o véu. Isso é só uma ponta lá, ó, que está acontecendo. Ah, mas isso não é para nós hoje. Isso foi para a igreja do passado. A indiferença hoje está muito grande em torno do que o Senhor deixou para nós. Aquilo que o Senhor quer da igreja dele. Da igreja dele. E dessa entrada na Terra Prometida, foi que Josué teve um privilégio de ter um professor fiel à palavra de Deus. E Josué valorizou tudo o que ele aprendeu com Moisés. Que professor, que servo fiel ali. E muitas vezes nós queremos servir ao Senhor, mas nós não queremos tempo com Ele. Tem uma coisa muito interessante que aconteceu na vida de Josué, que nós, como cristãos, tínhamos que ter. Vamos lá, Levi. Lá em Êxodo... Não, peraí, para não errar aqui o... Cadê minha anotação? Em número 33:11, Levi é muito bom na palavra. 3 personagens do Velho Testamento, Miriam, Arão e Moisés. Miriam e Arão morreram no capítulo 20 do Número. Miriam morreu no primeiro capítulo 20 do Número. Mas depois aconteceu também que o povo forçou Moisés que não tinha água. Então Deus mandou de que fez? Ele feriu a rocha dele. E ali Deus proibiu que nem eles nem Arão teriam entrar na terra prometida. Pelo capítulo 20, Arão morreu. Enquanto que no último capítulo de Deuteronômio, então Deus chamou Moisés no Monte Sinai, porque lá ele mostrou toda a terra prometida, diz, mas lá você não
Então ele morreu ali naquele monte. Ele foi sepultado no vale, na terra. Correto. Eu queria fazer assim, porque nós temos aí uma mudança de Moisés para Josué. Então, a igreja ela precisa de pessoas novas para assumir a responsabilidade daqueles que passaram. Então, nós vemos agora Deus colocando essa responsabilidade em cima de Josué, capítulo 1. Mas nós temos umas 3 vezes quando Deus fala com Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Então, servo de Deus, ele tem que fazer esforço, tem que ter coragem e tem disposição para algo. Paulo ali falou em monetizo, ele falou no capítulo 1 de Josué, que 7 pessoas não comandei eu no poder, eles postem maior dentro da favela, seja forte e corajoso, porque tu farás. Olhando para Efésios capítulo 1, 6, 7, 9. Tu farás governar aqui. É isso? Certo. O que Josué fez para aprender com Moisés? Então, ele teve um privilégio de aprender tudo com Moisés ali. A comunhão com Deus, a fidelidade com Deus. E Moisés falava com Deus e Deus respondia a ele. Quantas experiências Josué teve? Quantas experiências Josué, tudo que aprendeu com Moisés, ele botou em prática. A fidelidade, a obediência, o temor ao Senhor. E hoje temos uma geração que queremos acrescentar algo além que a Bíblia já deixou. Hoje, com a próxima que Josué foi discípulo de Moisés. Depois da morte de Josué, aqueles que ficaram mais velhos, que morreram, Israel, o povo de Israel não. O foco aqui também mostra quem está, como o Levi está falando, quem tem a responsabilidade de liderar a igreja. E um erro que acontece claramente, isso em muitos lugares, que muitas vezes nós pensamos que o líder é aquela pessoa que fala bem. Por exemplo, o Senhor deixou, na carta do Novo Testamento, da Paulo, deixou o que para a liderança da igreja? Lá em Paulo deixou o que para a liderança da igreja? Não, presbíteros, de Timóteo, mas deixou o quê? Presbítero, liderança. Aí o que aconteceu? Esse presbítero é o quê? É um homem só? Está no plural, presbíteros. Sempre mais de um. E esses homens eram provados. Não era porque tinha nome bonito, não é porque fazia isso, não. Era porque era um provado que podia ser referência para aquelas pessoas. Como José foi referência ali para o povo de Israel naquela época, como Moisés foi referência para Josué. E hoje, quem nós estamos seguindo? Josué ou aquilo que nos agrada? O povo de Israel foi a melhor época que existiu, foi como ali naquela época de Josué. Eles obedeciam cabalmente aquilo que Josué falava e aquilo que o Senhor deixou. Hoje nós temos os evangelhos
Senhor Jesus Cristo, nós estudamos bem a vida do Senhor Jesus Cristo e tudo que ele ensinou, nós não precisamos mais nada. É só seguir o ensino dele. Vou pegar um gancho então do Levi. Vamos botar na nossa vida particular. Nós fazemos isso? Nós cumprimos isso? Nós realmente não questionamos a palavra de Deus? Nós valorizamos o que o Senhor deixou para nós hoje? Há pouco tempo, deve ter uns 3 anos, mais ou menos, se não estou enganado, quando começou a pandemia, aí deram uma ordem, o governo deu uma ordem para fechar tudo. Principalmente os templos evangélicos. Fechamos, não fecharam? Fechamos, sei mais o quê. Mas aí a coisa que eu mais ouvia falar, eu achava isso muito assim, obedecer às autoridades. Isso está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Ou não está? Obedecemos às autoridades. Legal. Mas se a nossa vida fosse assim, em obedecer a palavra de Deus, como seriam nossas vidas hoje? Como servo deles? Como seria hoje se nós obedecesse a palavra do Senhor? Os 12 homens se preparou. E depois de Pentecostes, esses homens se preparam à frente a obra do Evangelho, da evangelização. Então, nós temos aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42, ali onde diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e na oração. Então, aquele versículo é muito importante. Perseverar na doutrina dos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo ensinou pelos apóstolos, agora ele era responsável para levar a fé. Corretamente. Vamos lá então entrar na lição aqui no... Quem acompanhou, já está lá na frente, partiu a leitura diária. Quem acompanhou as lições nesses meses pode agora olhar para trás e ter uma ideia do plano de Deus para cada pessoa. Deus criou o homem para andar com ele. O homem pecou e desobedeceu. Deus criou o homem realmente para andar com ele. A gente vê isso lá em Gênesis, quando fez Adão. Andava, Deus aparecia todo dia para Adão lá, falava com ele, com Adão. Adão tinha um privilégio de falar com o Senhor. Um privilégio, como nós temos 24 horas por dia, o privilégio de orar ao Senhor, falar com Ele. Um privilégio que nós temos igual a Adão. Mas Adão fez o quê? Ele desobedeceu. E desobedeceu, a desobediência teve consequência. Nós temos isso, nós que somos pais, e nós fomos filhos também dos nossos pais. Quando nós desobedecemos, nossos pais nos corrigiam para quê? Para consertar aquele erro. Consertar um erro. E hoje é a diferença. E aqui, quando Adão cometeu aquele ato de comer o fruto, junto com a sua mulher, Eva, teve uma ruptura ali. Tá. Aqui fala no primeiro verso. Levantou-se de madrugada quem tem grandes coisas a fazer. Deve levantar cedo. Isso significa que devemos cuidar do que Isso significa que devemos cuidar do dever com bastante antecedência.
Quem tem visão espiritual na igreja, levanta cedo e não deixa para resolver problemas em cima da hora. Isso é um fato grandioso. Muitas vezes, nós deixamos sempre para resolver as coisas em cima da hora. Isso nunca vai dar certo. Isso nunca vai dar certo. As coisas do Senhor, como a nossa vida fora daqui, é uma coisa só. Então nós temos que ter astúcia, sabedoria, resolver tudo antes. E primeira coisa também, uma das primeiras coisas, orar ao Senhor. Sempre orar ao Senhor. Uma liderança forte, que as pessoas querem ser igual àquela liderança, tem que ter essas vidas, reunião, incentivar os irmãos em oração, em estudo da palavra. Tá sempre, a liderança anda sempre junta, mostrando como exemplo. Aqui não tem um costume, né? Lá no Rio, agora não sei se tem, mas ainda tem alguns lugares que a liderança do presbitério, lá no Rio tem alguns lugares que se reunia, só eles, a liderança, 2, 3 irmãos, para orar, para saber o que a igreja estava precisando espiritualmente, qual área que estava mais fraca, que tinha que ter alguma ajuda. E isso é muito bom isso. O presbitério vai visitar as pessoas também. Elas têm a responsabilidade. Não é só o Lucas, ou o Hélito, ou a dona Anaí, não. A liderança sempre tem que estar o quê? O pessoal acho que está com fome. Não tá. E aí, Batista? Vou perguntar então, Batista. Aí, Batista, a liderança tem que estar o quê? Então, por que a padaria do português, ou a banca de jornal também do italiano, sempre crescia? Porque estava lá junto, não tirava folga. Se você não estiver junto, vamos fazer desse jeito, vamos fazer daquele jeito. Mas quando a liderança está junto, é mais um apoio. E liderança dentro como o senhor quer. Fidelidade. Não uma liderança dividida. Eu penso uma coisa e o outro pensa outra coisa. Aí já não vai dar certo. É igual o casamento. Casamento, quando o senhor fala lá em julgo desigual, é por isso. 2 pensamentos diferentes. Eu não ia entrar nesse texto, não. Mas agora vou. Então, é outro assunto que o senhor deixa, Paulo fala aí sobre o jugo desigual. Chamaram um irmão, isso não, Batista não foi de lá, não. Chamaram um irmão para orar sobre. Lá no Rio. Estou falando do Rio porque eu morei no Rio e me contaram isso. E o irmão foi pedir para orar ao presbitério para o namoro dele. Eu falei, vamos orar então. Aí o presbítero, os presbíteros perguntou, e a irmã reúne aonde? Não, ela não é irmã não. Ela é do mundo. Ó irmão, posso orar para usar misericórdia, mas orar para essa união, não tem como, cara. Tá errado. Mas a pessoa a irmã é boa, ou a pessoa ou a parte feminina é boa, ou o macho. Não é assim que se toca. A Bíblia fala o quê? Não se prendeu o quê? Pessoal, eu que estou doente, o pessoal está com. Não se prendeu o quê? Um jugo desigual, cara. Aí nós achamos o quê? Que isso não vai ter sequela. Tudo que nós fazemos ao contrário da palavra de Deus tem sequela. Tem sequela. Aqui já primeiro parágrafo, segundo parágrafo, já primeiro verso da classe para jovens e adultos, fala assim: Josué era um homem preocupado com o bem-estar do povo. Aí vem falando nos versículos. O presbítero é um homem que vê por cima.
a dificuldade, o que precisa, como já foi os irmãos aqui. Eles chegam longe, vieram até o Jordão, pousaram ali. Quem quer andar com Deus e ouvir suas ordens, tem que estar sempre no devido lugar. Nós temos sempre que estar no devido lugar, mas pronto a ouvir a palavra de Deus. Não, Deus falou isso comigo, falou. Mas eu vou fazer o quê? O contrário? Não. Tem que fazer realmente de acordo com a vontade dele. Você quer questionar? Quando você chegar na presença de Deus, você questiona ele. Mas quando nós questionamos o Senhor, nós não valorizamos ao Senhor. Nós estamos, não, isso aqui isso não vai dar certo, Senhor. Vamos voltar a Josué quando entrou na Terra Prometida. Por que aquele povo foi vitorioso quando entrou na Terra Prometida? Com Josué. Porque eles obedeciam. Aquela geração rebelde não entrou ninguém. Rebelde não entrou ninguém. E hoje nós vemos em passo largo que a igreja cada vez mais está se afundando, porque nós não estamos cumprindo o que o Senhor deixou para nós como igreja. Ah, não, mas isso é do passado, do presente. Não, cara. O nosso irmão... esqueci o nome dele. Lá de Retiro. Joel, grande Joel. Ele falou algo aqui que me chamou a atenção, e acho que todos que estavam aqui nesse dia chamou a atenção. Ele foi fazer uma visita num local, e o irmão lá falou assim: ó, Joel, já estou aqui 1 ano e 7 meses sem tomar ceia do Senhor. Por que será que não estava tomando ceia? Não era pecado. Por que será que não estava tomando ceia? Agora vamos lembrar, antes de responder essa, qualquer irmão, homem, na comunhão com o Senhor, tem total liberdade. Isso não é um título. Isso qualquer irmão em Cristo pode se levantar, pode vir aqui, dar graça pelo pão e pelo cálice. É isso que o Senhor deixou na igreja do Senhor. Qualquer irmão em Cristo, em comunhão com a sua igreja, se viu um irmão da presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Batista, quiser dar graça pelo pão, pelo cálice, ele tem o direito. Como nós temos. Não temos aqui o quê? Em torno da mesa, tem o quê? Não tem um título. Não tem um título aqui, que, não, só o fulano, porque não é isso. E por que ele não estava tomando a ceia há 1 ano e 7 meses? Não, porque não tinha uma figura de um pastor. Então, a ordem de um homem, de uma instituição, vale bem mais do que o Senhor deixou para a igreja. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo deu uma ordem para a igreja. Qual foi? Não, da ceia. Bom, ele falou com um grupo separado? Falou, mas tinha lá um rei, um pastor? Não existia isso. Todas as vezes. Então, porque não tinha a figura de um homem, aquele irmão lá estava sem tomar ceia há 1 ano e 7 meses. Eu não estou criticando a pessoa, estou falando que como nós vamos se desviando da palavra de Deus e achamos que estamos certos. E muitas vezes nós achamos que o nosso princípio que tentamos seguir a palavra de Deus é quadrado. Já está ultrapassado. Eu acho que qualquer irmão aqui, estou falando dos homens, né? Deve sentir uma alegria tão grande que quando chega o primeiro dia da semana, poder se levantar e dar graça pelo cálice. Qualquer irmão em Cristo, que, como os irmãos aqui, o Isaac, o Guilherme, o Lucas, o Ismael, até eu também, como nós
Temos essa liberdade, aonde muitos lugares não teria essa liberdade de trazer uma mensagem, de pregar. Não teria essa liberdade. E isso não está de acordo com a palavra de Deus. E nós aceitamos cabalmente. Vamos lá, então. Aqui eu vou botar na verso 12 e 4. Fala assim, já nessa leitura. Quando virdes a arca do concerto, a arca representa Cristo, nosso precursor. Hebreus 6:20. Tinham que ver a arca. Não importa se o caminho é desconhecido. E se fixando a vista em Jesus, tudo iria bem. A quem a igreja segue? Aí faz uma pergunta. A quem a igreja segue? Não, a colocação está certíssima. Senhor Jesus. É. Pode falar, desculpa. Tinha que, onde eu ali, cerca de 1 quilômetro, que eles tinham que ficar para poder ver onde estava indo. Porque eu nunca tinha passado por aquele caminho lá. Então, a arca era a figura do Senhor Jesus e ela tinha que estar na posição que o povo tem que ter. Exatamente. Fez a pergunta, a quem a igreja segue? O ideal seria que seguisse a Cristo. Não é o que a gente vê em muitos lugares, infelizmente. Acho que é essa a colocação que você... Exatamente. Porque hoje a figura de Cristo, ela está tão baixa assim, sem dar o devido respeito ao nosso Senhor, que vale mais o que eu falo do que o Senhor deixou. Onde Cristo tinha que estar sempre temor. Senhor, poxa, quando eu tento lembrar, diante da minha conversão. Eu me converti em 1998, 31 de maio de 1998, lá no Andaraí, onde eu morava. Quando eu compreendi que onde eu estava e onde o Senhor me botou, me resgatou, eu estava indo para o inferno, para o Lago de Fogo. Como todos nós aqui, antes de tomar uma decisão lá de Cristo, nós estamos indo para o inferno. Se nós morrêssemos sem Cristo, nós vamos para o inferno, categoricamente. Agora, Cristo vem, se entrega, paga um alto preço para nos libertar onde? Da condenação eterna para a vida eterna. Puxa vida, não tem preço maior. Nós temos que ser gratos ao Senhor até o último dia da nossa vida. Nós temos que ser gratos tudo que Ele fez por nós. Ele desceu do seu reino, da sua glória, da sua majestade, veio esse mundo corrompido pelo pecado e pagou um preço para eu, Jorge Luiz da Costa Lima, que é por inferno, para me libertar como cada um de nós. E hoje não, desde aquele dia que nós tomamos uma decisão, os nossos nomes foram escritos aonde? No livro da vida. Se nós não valorizarmos isso, o que nós vamos valorizar? Esse mundo corrompido pelo pecado? Esse mundo doente? Esse mundo só pensa em riquezas, em se dar bem? A gente tem que lembrar que nós não fazemos parte desse mundo. Nós temos que lembrar que falta muito pouco tempo, ou para a volta de Cristo, ou para a nossa partida para o descanso eterno. Temos que lembrar que esse corpo doente pelo pecado vai ser revestido de um corpo incorruptível. Aí o Senhor dá uma ordem: obedecei
a minha palavra. Obedeça. Aí todo mundo bota a lei para lá e nós obedecemos cabalmente. E não questionamos. Eu não estou falando que a gente tem que ser rebelde, não. Eu estou falando que nós temos que ser obedientes realmente à palavra de Deus. E quando as pessoas vêm falar para nós, se aquilo bater de frente com o que o Senhor deixou, a gente não pode aceitar. Se aquilo não, você não pode mais pregar o evangelho. Como muitos países aí, não pode ser pregado o evangelho. Quer dizer que não tem ninguém naquele país? Tem, sim, porque eles são respaldados pelo nosso Senhor. Tem muitos irmãos pregando esses países aí, seguindo o quê? A ordem do Senhor de quê? De ide. De ide. Muitas pessoas acham que o Rio de Janeiro está perdido. Que, não vou morar no Rio de Janeiro. Não é o Brasil, não, é o mundo todo. Não é o Brasil, não. Porque é o seguinte, quantos irmãos estão lá obedecendo o quê? O ide do Senhor? Hein, Jorge? Mais à frente aqui, né, no capítulo 5, a gente vai ver Josué está chegando em Jericó e ele se encontra com um homem que estava com a espada. Aí ele pergunta para esse homem, né? Você é um dos nossos ou você é um dos nossos adversários? Aí ele responde, não, peraí, não sou nem com você, nem com os seus adversários. Ele fala, eu sou um príncipe do Senhor, então você tira esse sandália dos seus pés e o lugar que está santo. Isso mostra pra gente por quê. Muitas vezes a gente se pergunta, será que Deus está comigo? Quanto a gente deveria perguntar, será que eu estou andando com Deus? Essa que é a ideia que está aqui a passar, né? Então, vocês ouviram o que o Ismael falou? Ismael, pega o microfone aí, repete isso para mim, por favor. Olha, o Ismael Batista já começou fechando a lição, agora o Ismael está fechando a lição. Olha o que o Ismael falou. Eu comentei aqui sobre, no capítulo 5, Josué ele encontra com um homem, né? Ele está indo para Jericó, se encontra com um homem com a espada e pergunta para ele, você é um dos nossos ou você está com os nossos adversários? E aí esse homem responde, né? Não, peraí, nenhuma coisa nem outra. Não sou com você nem com os seus adversários. Eu sou um príncipe do Senhor, né? E é você que tem que tirar as sandálias dos seus pés. E aí mostra pra gente, né? Porque muitas vezes a gente pergunta se Deus está comigo, né? Ou se é eu que estou andando nos caminhos de Deus. Exatamente. Mas antes de Josué, ele ficou muito diante desse homem. Esse homem não era um anjo, esse homem era o próprio Senhor. Exatamente. Exatamente, isso mesmo. É o próprio Senhor que estava ali que apareceu para Josué. Então vê a grande importância, como o Ismael falou. Será que nós estamos realmente andando com o Senhor? Será que realmente, como aquele hino que fala, tudo entregarei, nós realmente entregamos a nossa vida ao Senhor? Nesse texto aqui fala, do irmão, foi muito sobre vários movimentos que estão fazendo nas igrejas, né? Música, isso, aquilo, nada contra. Mas em torno do Senhor, não querem. Primeiramente, da autoridade da igreja, né? Que às vezes a gente coloca a autoridade do nome. Mas aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa é a responsabilidade. Vós que em outro tempo não eram povo, agora sois povo de Deus. E não tinhais
alcançado não quer alcançar a misericórdia, alcançar a misericórdia. Então, nós somos sacerdotes, um povo adquirido para falar a respeito da virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exatamente. E cada um de nós temos, somos ainda embaixadores, a responsabilidade que nós temos, né? E já para dar uma parada aqui, vamos falar o que o Levi falou ali logo no começo da escola, de esse povo que entrou com Josué, foi um povo mais vitorioso. Agora, quando eles caíram, aquela geração de Josué toda partiu, os anciões, e lá no capítulo 2, a partir do versículo 7, fala sobre isso, né? Ismael, você mesmo. Vem aí, faz um favor. Juízes. Quando Josué morreu, todos os homens mais antigos, anciãos, é que o povo não conhecia mais a Deus. Você falou para ler? Faz um favor. A partir do versículo 7 de Juízes, capítulo 2. Juízes 2, 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, e os tirara do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Até 14, irmão. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos roubadores, e os roubaram. Os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Então, o engraçado é que nós, como igreja, somos masoquistas. Quando nós vamos estudar, nós vamos lá, nós falamos para a professora, dá lá, ó, é isso aqui, você tem que botar isso aqui, ó, a resposta é essa, mas o quê? Nós já temos tudo aqui, ó, na nossa mão, a palavra de Deus. E Moisés fala, bênção, maldição. Parece que nós gostamos de vamos só na coisa errada. Fala aqui uma coisa, nós fazemos outra coisa. Aí achamos que vamos escolher o quê? Bênção, não vamos escolher nada. Não vamos escolher maldição. Vamos só se afundando. Gol na areia movediça. Gol na areia movediça. E só dar um exemplo. Quem nós estamos seguindo hoje? Como igreja, assim, como liderança, Moisés ou Arão? Não, porque se nós vemos, Moisés estava com Arão, e o Moisés estava na montanha, e o povo se rebelou, começou a fazer o quê? A se prostituir. E quem foi a ideia de Arão, que muitas vezes nós queremos não ficar mal com os irmãos, a liderança? O que a liderança faz? É uma liderança carnal. Exatamente, é uma liderança carnal, que nunca teve nenhuma experiência com o Senhor. Ah não, vou ficar com o Lucas aí, se eu fizer ir para essas atitudes, ou com o Hélito. Não, cara.
Se você falar, estiver certo, você tem que falar a verdade, cara. Ah, irmão, me parecia, não, irmão, tá errado. Arão, porque de Arão, o povo se prostituiu lá. Aí falou assim, pega o negócio das orelhas lá, dos ouros lá, vamos fazer. Esse aqui, ó, é o Deus de vocês, um bezerro de ouro lá, de prata. Esse aqui foi o Deus de vocês que tirou vocês do Egito. Porque o povo de Israel sempre foi para esse lado da idolatria. Sempre gostou de uma idolatria. Como nós também gostamos muitas vezes. Desde o princípio, pecado é o desobediência. Se nossa obediência é desobediência. Exatamente. Mas não é diferente. Mas não era para ser assim, né? Pode falar, pô. O profeta Ezequiel falou. Deus falando para os profetas de eis que todas as obras são minhas. Filho do Senhor dos Exércitos, se tomar um pai, filho também é minha. A alma da minha, a alma de pecar essa morrerá. Versículo 24. A alma de pecar essa morrerá. Pai não levará em cuidado, filho não levará em guarda, filho não levará em nada. Cada um se ama, não é que eu sou perfeito que fala sobre a diferença do homem ou mulher que serve a Deus e não serve a Deus. Já encerrando, só para encerrar aqui, só ler mais uma passagem de Jeremias, capítulo 35, de 1 a 10. Essa passagem aqui fala tipo uma ilustração, o senhor está dando de um povo, né? Ismael. Leia para mim, por favor. Esqueça mesmo. Sobre os recabitas. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala Só com um eles. minutinho. Desculpa. Alguém conhece essa passagem aqui? Dos recabitas? Alguém conhece? Não dá para falar não. Então vamos lá então. O senhor está dando uma ilustração. Aqui, né? Isso foi verídico. Vamos lá, desculpa, irmão. Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente. Não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação. Nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim, ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. O senhor está mostrando aqui, um homem como nós vai morrer. Morreu já, vai morrer não, já morreu há muito tempo. Né? Que a família dele obedecia cegamente aquilo. E está falando para o povo de Israel. E nós, o povo de Israel lá, eles obedecem um homem, e vocês não me obedecem. O Senhor está fazendo essa... Vocês não me obedecem, para o povo de Israel. Mas um homem, sempre um homem, obedece, eles obedecem, claramente. Que o Senhor possa completar aquilo que foi falado aqui, e muito obrigado.